Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpem pelo atraso. Estamos com muitos compromissos aí nesse período aí de discussão, né, do plano diretor. Mas queria aqui agradecer o convite, né, do Centro Acadêmico da Engenharia e Produção, né, pelo convite. Achou pertinente fazer esse debate. Nós estamos também programando alguns outros debates aqui, sendo convidados para alguns outros debates aqui na USP. Na próxima segunda-feira haverá um debate no Instituto de Estudos Avançados, mais focado na questão do meio ambiente. Vamos fazer também um debate na FAO, provavelmente no dia 9 de maio. Né, e o momento é muito propício para isso. Por quê? Porque nós estamos exatamente no momento de debate, vamos dizer assim, final do plano diretor, né? Como eu vou mostrar para vocês, o processo de debate do plano diretor começou já há mais de um ano no Executivo. Entre março de 2013 e setembro de 2013, ele foi debatido pelo Executivo em várias audiências públicas na cidade inteira, né? Quase 45, 50 audiências públicas feitas pelo Executivo. E aí, a partir de 26 de setembro, né, o plano diretor chegou, então, o projeto de lei do plano diretor chegou na Câmara. Então é importante a gente entender em relação ao plano diretor que ele tem essas duas etapas: uma etapa inicial de elaboração pelo Executivo e depois uma etapa de debate na Câmara, onde geralmente, isso é comum, quase todos os projetos são debatidos e geram substitutivos. Isso quer dizer um projeto que substitui o projeto original, né? E plano diretor, em particular, em especial, tem uma importância muito grande esse processo no legislativo. Aliás, todas as leis urbanísticas. Por quê? Porque são leis que são para serem seguidas pelo conjunto de atores da cidade, né? O plano diretor ele precisa ser seguido pelo setor privado, pelo cidadão, pelo próprio setor público. E ele tem um horizonte temporal muito além do horizonte temporal de uma administração, né? O horizonte temporal do plano diretor de São Paulo, aliás, essa foi uma proposta do nosso substitutivo, que foi elaborado, né, na Câmara, é de 16 anos, ou seja, 4 administrações municipais. Esta é mais 3. Então ele tem que ser orientador desse período, que é um período muito maior. Acho que era melhor o contrário, apagar aqui e acender lá. Então ele é um plano que vai ter que ser obedecido por várias administrações. E, portanto, ele dá uma diretriz geral para a cidade e, por isso, ele precisa ser debatido por todos os segmentos da sociedade e ele precisa ser também claramente entendido por todos para que ele possa efetivamente funcionar. Porque não adianta também ter um belíssimo plano diretor, um texto muito bom, e depois ele não ser implementado, ele não ser colocado em prática. A gente sabe que isso é muito comum acontecer e nós esperamos que esse plano não tenha esse fim, né, esse desdobramento. Bom, então nós elaboramos aí entre outubro e dezembro 45 audiências públicas, regionais, temáticas e macro-regionais, onde se reuniu um conjunto de contribuições da sociedade. De janeiro a março, nós elaboramos o substitutivo, levando em conta não só a opinião da sociedade, como também a opinião de especialistas com quem nós tivemos a oportunidade de conversar, do meu gabinete, que fez uma análise aprofundada do projeto, do próprio Executivo, né, porque o próprio Executivo, depois do projeto de lei pronto, também tinha questões, né, que, né, requeriam mudanças, e também dos próprios vereadores. Então o substitutivo tenta sistematizar isso. É esse texto que está aqui, aí está na sua mão, esse texto aqui, né, que foi publicado pela Câmara. Então esse texto aqui, ele é substitutivo. Acho que não chegou ainda o pessoal lá da minha assessoria, está trazendo então, né, o texto da lei, não sei se vai ter para todo mundo, e também uma cartilha, que é essa que também está na mão dele, que é uma cartilha para explicar, porque uma questão que todo mundo levanta como um problema é o fato de que, né, o plano diretor é muito difícil de ser entendido. Então a gente poder explicá-lo é importante, mas obviamente para vocês que são profissionais, é interessante ler o próprio texto da lei, que tem muita coisa que não vai caber na cartilha, nem tem condição de saber. Então, elaboramos o substitutivo e agora nós estamos nessa etapa
que é de debate para votação. Então o projeto foi votado semana passada na Comissão de Política Urbana. Eu fui indicado relator pela Comissão de Política Urbana, que é uma comissão de mérito, né? A Câmara tem várias comissões, tem 7 comissões. A primeira comissão pela qual o projeto passa é a Constituição e Justiça, porque é lá que vê a constitucionalidade do projeto, mas é uma análise relativamente rápida, e a análise de mérito é feita na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, que é aí onde o debate é feito em maior profundidade, e então foi nosso. E aí sempre tem um relator. O relator é o que é responsável por sistematizar esse trabalho e apresentar um relatório, né, um parecer com com um substitutivo, se for o caso, né? O caso do plano diretor é esse. Bom, aqui a gente vê então as várias audiências públicas que foram feitas, né? Nós tivemos audiências públicas em subprefeituras, macro-regionais, como a macro-regional leste, né, que foi a primeira, e também tivemos muitas audiências públicas temáticas, que são audiências públicas de maior aprofundamento, de meio ambiente, de habitação, de mobilidade, de uso do solo, né, de gestão de uma maneira geral. Então foram feitas, né, uma grande quantidade, né, de reuniões, de discussões, que terminou aqui no dia 19 de dezembro, com a síntese do processo participativo, onde nós buscamos sintetizar todas as informações que vieram. Bom, esse processo foi amplamente divulgado em vários meios de comunicação. Esse é uma outra questionamento que se faz muito em relação ao processo participativo, que é o fato de pouca gente ficar sabendo. Eu acho que nesse caso aqui todo mundo ficou sabendo, não é que foi tanta gente assim também participar, nós tivemos um número significativo, mas as pessoas ficaram sabendo e o tema plano diretor passou a ser um tema de maior debate na sociedade, né? Então nós tivemos aí 380 sessões em rádio, 65 em mídia impressa, basicamente os grandes jornais, Estado, Folha, divulgação em metrô, né, divulgação por TV aberta, inclusive em horários nobres, banners na internet, e também a divulgação pelo site da Câmara. O site da Câmara, ele ficou, eu vou falar sobre isso mais para frente, ele ficou aberto durante 3 meses para receber contribuições. E nesse momento, ele, até o fim do mês, hoje é 28, até o dia 30, ele está aberto para receber contribuições para o substitutivo, porque assim como nós fizemos audiências públicas na primeira etapa, nós fizemos a partir do dia 5 e 6 de abril as audiências públicas do substitutivo. Então, e ele está aberto até o final do mês para que se apresentem então contribuições para o substitutivo. Aqui a gente tem algumas imagens desse processo. Tivemos grandes audiências públicas menores. Aí, dependendo do tema, dependendo da mobilização da sociedade, nós vamos ter diferentes momentos, diferentes tipos de plateia. Bom, aqui a gente tem uma breve síntese dessas audiências públicas do ano passado. Agora nós temos as audiências públicas de abril, né, 45 audiências públicas, dos 3.400 participantes que assinaram lista. No total superou 5 mil pessoas. E aí uma grande quantidade de contribuições, 720 contribuições através de fala, 240 de documentos protocolados de audiência, e depois tivemos também muitos documentos, né, feitos protocolados diretamente na própria comissão, na Câmara, ou contribuições pela internet. Tivemos por volta de 40 mil visitantes únicos, né, pela internet. E aqui a gente tem um gráfico, né, desses levantamentos. Também eu acho que isso é uma questão importante para ser dita, né, nós temos hoje mais ferramentas para fazer o processo participativo. Eu acho que o presencial ainda é o mais importante, né? Vocês podem, eu vou fazer uma apresentação aqui, que está na internet já há bastante tempo, desde mais ou menos do mês de março, né, março, abril. Antes de abril, antes do começo das últimas audiências públicas. Mas é muito diferente esse tipo de debate, né, de ver uma apresentação pela internet ou de ler um texto. Então eu acho, mas de qualquer maneira nós hoje temos outros veículos para fazer esse debate. Então, por exemplo, a TV Câmara transmitiu todas as grandes audiências públicas. A audiência da TV Câmara é mínima, mas de qualquer maneira, né, é um veículo de comunicação de massa que é uma inovação do ponto de vista do processo participativo. E aí nós temos várias formas de entrada, né? As audiências públicas, através de escritos e falas, documentos protocolados na Câmara, envio de correspondência, embora seja antigo,
né, foram distribuídas cartas das agências públicas pré-postadas para que as pessoas pudessem comunicar, contribuições que vieram dos vereadores e o portal eletrônico da Câmara. Né, todas as contribuições foram sistematizadas. A Câmara contratou uma entidade que muitos de vocês devem conhecer, que é o SEBRAP, né, através do Centro de Estudos da Metrópole, que é coordenado inclusive pelo professor Eduardo Marques, aqui da USP, para ter uma equipe que pudesse, além da nossa equipe da própria Câmara, fazer o acompanhamento do processo, identificar cada contribuição, o que estava se pedindo, e depois estabelecer uma sistematização, de modo que a gente pudesse, então, sistematizar as várias informações que foram feitas por temas, e a partir daí poder ver como é que isso interferiria no projeto de lei inicial. Desses temas, o tema de habitação foi o que teve maior número de falas, né, 18% falas ou propostas, 17% de mobilidade, 10% de equipamentos, 14% de meio ambiente, e aí os demais temas que foram sendo falados. Também isso foi feito por região, a gente percebe que há diferenças regionais importantes, não preciso falar isso para vocês, né? São Paulo é uma cidade imensa e que cada região tem questões diferentes. A gente vê que, por exemplo, na Zona Norte a questão de mobilidade ela tem mais peso, né? Na Zona Sul a de habitação, na Zona Oeste mobilidade e meio ambiente mais ou menos equilibrado, né? Então a gente vê que existem diferenças fundamentais. Houve também um georreferenciamento das propostas quando elas eram realizadas, e com isso, então, né, a gente termina essa primeira parte da apresentação, que é o processo participativo. Acho isso muito importante, falar do processo participativo, porque nós temos como prática, eu vou falar um pouquinho mais da história do planejamento. Até uma certa época da nossa história, e a Poli teve um papel importante nisso, o nosso planejamento urbano, ele era muito planejamento como um instrumento técnico. Né? Nós tivemos aqui grandes urbanistas, né? Como, por exemplo, o professor Anhamelo, que depois foi fundar a FAO. Né? Mas ele é professor da USP, professor da Poli, né? E depois foi ser o diretor da FAO quando ela foi criada em 48. Um dos mais importantes urbanistas de São Paulo. Né? Nós tivemos o Prestes Maia, que também passou pela Politécnica. Nós tivemos o Eulia Sintra, né? Depois nós tivemos na FAO toda uma série de outros planejadores importantes. Mas numa época que planejamento era entendido muito mais como uma disciplina técnica, uma disciplina que era apenas técnica. Eu acho que isso se alterou principalmente com a redemocratização em 88, a Constituição de 88, depois do Estatuto da Cidade de 2001. Né? Claro que continua sendo uma disciplina técnica, tem muitos aspectos técnicos, é difícil entender, inclusive uma lei de plano diretor, mas se introduziu uma variável fundamental, que é a variável da participação. Né? Ou seja, ele passou a ser permeado por um processo onde os vários interesses se manifestam. Porque quando se planeja uma cidade, nós temos conflitos de vários pontos de vista. Eu não vou falar nem só de interesses, às vezes não é só de interesses, é de pontos de vista e de preocupações. Então, obviamente, o movimento de moradia estava preocupado com a sua necessidade concreta, que é a moradia. Né? Os ambientalistas estão preocupados com o problema da proteção do meio ambiente. Né? Os moradores dos bairros exclusivamente residenciais estão preocupados com a sua qualidade de vida, que é muito melhor que a qualidade de vida da cidade como um todo. Né? Os promotores imobiliários estão vendo a cidade do ponto de vista do seu negócio. Né? As empresas de ônibus também do seu negócio. Então, na verdade, quando a gente pensa um projeto de cidade para daqui a 16 anos e os instrumentos e as ações que precisam ser feitas nesse período, nós vamos necessariamente ter um conflito de visões e de interesses. Então, o processo participativo é um pouco o espaço para conseguir equilibrar. O microfone está falhando aqui um pouquinho. Para poder equilibrar, né, esses vários pontos de vista e interesses. Bom, mas antes de falar disso, eu vou muito rapidamente aqui também falar de grandes desafios da cidade. Então, o planejador precisa responder a esses desafios. Né? Então, quais são os desafios de São Paulo do século XXI que nós temos que dar conta no plano diretor? Reduzir a desigualdade socioterritorial, né? Conter o processo de ocupação horizontal da cidade. Eu vou falar disso, vou só ler aqui, depois eu vou mostrar algumas imagens sobre isso. Reduzir a necessidade de deslocamento, aproximando
habitação, né, o emprego da moradia. Produzir habitação popular, né, social e de mercado popular em áreas bem localizadas. Reestruturar a mobilidade urbana, estimulando modos sustentáveis, né, como transporte coletivo, né, e modos não motorizados. Dirigir o adensamento construtivo populacional para as áreas bem servidas de infraestrutura, de forma planejada e sustentável. Planejar a reestruturação das... Alô? Vamos ver se dá. Fica melhor, né? O problema é que eu não sei se... Dá para ver ainda. Eu não sei se eu aguento dar aula à tarde, eu tenho uma aula à tarde. Se é Cafal, ainda tem aula, né? Bom, planejar a reestruturação de áreas inutilizadas ao longo da orla ferroviária, dos rios e das antigas áreas industriais. Criar oportunidades de trabalho e renda nas áreas periféricas, tendo polo de desenvolvimento econômico, novas centralidades equilibradas do ponto de vista urbano, econômico e ambiental. Regularizar, urbanizar e qualificar loteamentos regulares de favelas. Proteger áreas verdes, fundos de vale, APPs urbanas, áreas de preservação ambiental, incentivar a zona rural. Valorizar e qualificar espaços públicos, ampliar as áreas verdes e regulamentar instrumentos capazes de conter a especulação com terras e imóveis ociosos e ordenar o processo imobiliário de acordo com os objetivos do planejamento da cidade. Né? Por que isso aqui é importante? Porque isso é a base. Né? Quer dizer, o que a gente quer enfrentar e para onde a gente quer ir. O plano diretor, se a gente quer assim, resumir muito sinteticamente, ele é isso. Ele tem que identificar os problemas, estabelecer objetivos e metas e aí então identificar quais são os instrumentos urbanísticos, ou seja, normas de uso e ocupação do solo e intervenções, projetos, obras, né, programas públicos capazes de alcançar, né, de fazer com que no horizonte temporal desses objetivos a gente possa chegar onde nós pretendemos chegar. Então, essa fase de identificação é muito importante para a densidade ao longo do século XX. E agora está começando a recuperar a contenção do crescimento horizontal, mas isso é fundamental para que essa viabilize. Outro desafio é romper a desigualdade. Aqui vocês veem um mapa de desigualdade, né, que é um conjunto de indicadores. Então a gente percebe que a região sudoeste da cidade, essa verde, né, é uma região que tem altos índices de qualidade, de padrão de urbanização. Depois nós temos uma zona intermediária, vocês veem ali a zona leste, um pouquinho de verde ali no Tatuapé, um pouquinho de verde em Santana, tá certo? Mas de uma maneira geral, o que nós vamos ter aí é um processo onde o centro, ele é hiper, né, o centro expandido, fica no centro da cidade, em direção aqui à cidade universitária e à zona sul, ele é hiper incluído e a periferia é super excluída, que são as zonas vermelhas que nós estamos vendo aí. E uma região intermediária, que é uma região amarela, que está em situações intermediárias, e isso se expressa também na questão do emprego. Né? Então, no centro expandido, eu tenho 20% dos moradores e quase 70% do emprego. Né? Então, obviamente, eu vou ter aqui uma grande quantidade de pessoas se deslocando da zona leste, da zona norte e da zona sul para o centro expandido. Isso gera, né, uma hiperconcentração de pessoas se dirigindo para cá de manhã, para cá, que eu digo porque nós estamos praticamente no centro expandido, estamos na borda do centro expandido, né, na cidade universitária. Enquanto que a zona leste, a gente vê à tarde, quem sai do centro, da Vila Paulista e está indo para a zona leste no final da tarde, vai encontrar todo o sistema congestionado, porque todo mundo tem que se dirigir para as suas casas e romper esse padrão, aproximando emprego de moradia, é um dos elementos mais fundamentais. Aqui a gente vê essa mesma questão de outra abordagem, né, que são as áreas de oportunidade e as áreas de vulnerabilidade. Então a área roxinha que vocês estão vendo aí, e ela hoje vem assim do centro em direção à marginal do Pinheiros, é uma área de muitas oportunidades de renda e de trabalho. Enquanto que as zonas vermelhas e amarelas, né, estava ali embaixo a legenda, são as zonas de vulnerabilidade, ou seja, onde existe muita precariedade de condições de habitação, de meio ambiente, de equipamentos. Então, é essa, né, a necessidade de desenvolver, né, essas áreas onde tem grande concentração habitacional.
Bom, a mesma coisa no que diz respeito à habitação, né? Quer dizer, você tem aqui favelas e loteamentos clandestinos na área externa da cidade. Outro desafio fundamental é melhorar a mobilidade urbana, né? E aí nós temos um outro desafio importante, que é dar um melhor aproveitamento do sistema viário que nós temos, que é o sistema público. Então, um ônibus como esse transporta sentados, né, bem confortáveis. Tá certo? O ônibus não é tão confortável assim, e uma das questões fundamentais é que ele seja mais confortável. Transporta o equivalente a mais ou menos 40 carros na média de São Paulo. Né? Então, dessa maneira a gente consegue ver como que a melhor maneira de garantir, né, um equilíbrio entre a condição né, de mobilidade é estimular o transporte coletivo e outros modos não vulneráveis. Proteger as áreas preservadoras de serviço ambiental, seja dentro da área urbana, seja no cinturão, no entorno de São Paulo, que é uma das questões mais importantes hoje, se a gente quiser trabalhar com a questão da sustentabilidade, né, dentro da cidade de São Paulo, da região metropolitana e da macrometrópole, que é garantir que no entorno da região metropolitana de São Paulo nós tenhamos uma área que seja uma área passível, né, de se manter como área de proteção ambiental e não se estenda a urbanização para a periferia da cidade. Outra coisa é planejar a reestruturação de áreas subutilizadas, né, que são as áreas que têm grandes glebas, muitas vezes ociosas, com usos que, vamos dizer assim, não aproveitam o potencial construtivo total da área. Bom, então, para enfrentar esses desafios, né, nós temos aí um conjunto de propostas que eu vou aqui buscar sintetizar para vocês, né, uma vez que, né, nós não temos muito tempo aqui para nos estender demais e temos que debater. Mas, olha, prioridade para o transporte coletivo e não motorizado. Articulação entre mobilidade e uso do solo. Né, essa é uma questão fundamental e é uma questão que tem sido muito polêmica. Eu queria até aproveitar aqui a oportunidade para discutir com vocês. Né, porque ela tem como consequência uma proposta de um adensamento populacional ao longo do sistema de transporte coletivo de massa. Ou seja, aproximar as pessoas do sistema coletivo de massa, que é corredor de ônibus, corredor estruturado à esquerda, né, faixa de ônibus, metrô e trem, monotrilho, né, e outros sistemas, né, de massa de transporte coletivo. Um menor adensamento nos violos, fora dos eixos. Ou seja, a ideia de concentração, né, da urbanização próximo ao transporte coletivo e deixar os bairros residenciais horizontais, vamos dizer assim, mais tranquilos. Conter expansão horizontal com a criação de alternativas econômicas da zona rural. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Não adianta a gente dizer que a cidade vai parar de crescer se não se criar alternativas para essas áreas, que são áreas não urbanizadas. Estimular a moradia onde não tem emprego, que é principalmente o centro expandido e área intermediária. E, ao mesmo tempo, criar pós-desenvolvimento econômico em áreas que concentram moradias. E estimular a implantação de parques e áreas protegidas. Bom, para alcançar, então, essa cidade, nós temos lançar mão de, basicamente, três grandes, né, vetores. Né? A aplicação de instrumentos urbanísticos. São instrumentos, são normas de uso e ocupação do solo. Por exemplo, penalizar terrenos ociosos e prédios vazios. Né? Por exemplo, possibilitar um adensamento maior em áreas mais, vamos dizer assim, melhor situadas em relação ao transporte coletivo e conter o adensamento nas áreas mais distantes dele. Né? Por exemplo, cobrar outorga onerosa de empreendimentos que usem mais do que uma vez a área do terreno. Então, são instrumentos urbanísticos. Criar programas públicos. Né? Por exemplo, um programa de desenvolvimento econômico na zona rural. Né? É um programa público que tem várias ações que podem ser feitas em conjunto. E fazer intervenções, projetos e obras. Né? Como, por exemplo, programas de habitação de interesse social, por exemplo, corredores de ônibus. Ou seja, um conjunto de ações que podem levar, então, aqui a gente tenha uma cidade que vai poder se fazer. Então, aí eu tenho dois vertentes fundamentais. Um voltado para o setor privado, quando eu regulo o uso do solo, eu estou regulando, né, a ação do setor privado, que atua sobre a cidade, e quando eu estou fazendo um programa público, uma intervenção pública, eu estou falando do poder público. Né? Então, inclusive, dando diretriz para o poder público atuar.
né? Porque não é porque o poder público que executa as obras que ele também não deve obedecer o plano diretor. Né? Essa e as futuras administrações vão ter que obedecer o plano diretor. Certo? Então, essa questão é fundamental. E depois, nós temos o desdobramento. Os planos regionais, que é a próxima etapa, vai detalhar isso no território. Né? Em cada subprefeitura vai ter um plano regional, porque São Paulo, né, vocês sabem, é uma das maiores cidades do mundo, maiores municípios do mundo. Na verdade, ele é, se a gente considerar os municípios mais, as regiões mais estruturadas, ele é o maior município do mundo, enquanto município. Porque nós vamos para Paris, né, ou vamos para Londres, ou vamos para Nova York, né, nós temos vários municípios, tá certo? Então, São Paulo realmente é um município muito grande e nós temos uma administração que deveria ser mais descentralizada, inclusive ela é pouco centralizada do meu ponto de vista. Essa é uma batalha que temos que fazer. O substitutivo procurou garantir um equilíbrio entre as várias dimensões. Né? Nós entendemos que o projeto original do Executivo está um pouco desequilibrado, do ponto de vista de garantir as várias visões, a visão ambiental, a visão social, a visão cultural, né? Que embora muitos acham que a questão da cultura não tem muito a ver com planejamento, na verdade tem muito a ver, porque, na verdade, não só a cultura, como todos os equipamentos sociais, hoje são fortemente impactados pelo processo imobiliário. Então, equilibrar isso significa um olhar específico do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, que envolve equipamentos sociais e habitação, do ponto de vista cultural, que envolve uma questão ampla da sociedade, e também o econômico e o imobiliário, tá certo? Que também exercem papéis importantes, porque as pessoas vivem e trabalham aqui. Então, elas trabalham para ter geração de emprego, de renda, né, para 11 milhões de pessoas que vivem na cidade, e também o imobiliário, porque é quem produz o espaço habitável para a cidade. Né? A questão é que tanto o econômico como o imobiliário, por envolver interesses econômicos, eles vão ser regulados por uma ação pública, que protege os outros aspectos. Porque se a gente olhar só do ponto de vista econômico e do ponto de vista imobiliário, a tendência é que os aspectos ambientais, sociais e culturais sejam colocados em segundo plano. Então aí tenho claramente uma visão de proteger o social, o ambiental e o cultural em relação ao econômico. E estabelecer regras para que ele possa funcionar cumprindo o seu papel. Bom, para isso então, nós temos alguns elementos estruturadores que dão então uma territorialização, uma espacialização, né, dessa questão. E uma delas é as macroáreas. As macroáreas é a divisão da cidade em 8 territórios e cada um tem objetivos específicos. Eu vou passar um pouco rápido, porque agora, se eu me demorar muito, realmente a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas uma macroárea muito importante é a de estruturação metropolitana, que é essa zona vermelha que vocês estão vendo aí. Ela é mais aproximadamente aquilo que na campanha do Haddad foi chamado de Arco do Futuro. Né? Embora, né, na verdade, o nome original, né, não era Arco do Futuro, o nome original era um Arco do Desenvolvimento. Né? Quer dizer, por quê? Porque ela envolve, na verdade, 2 arcos. Um arco que envolve o centro expandido, que ele começa aqui na divisa com São Caetano. Eu estou sem meu ponteiro aqui, mas começa aqui na divisa com São Caetano, né, passa pelo centro ali. Aliás, vamos passar aqui no... A setinha aqui é mais fácil. Né? Começa aqui, passa pelo centro e dá a volta no centro expandido. Então, esta região, né, é uma região muito... É uma área com grandes terrenos, antigas áreas industriais, servidas por ferrovia, e que elas podem absorver o crescimento da cidade. Ou seja, em vez da cidade crescer para fora, ela crescer para dentro, ocupando espaços subutilizados dentro dessa área. E, por outro lado, esse arco maior que pega aqui a Zona Leste, né, a Jacupêssego, desde a divisa com Mauá, né, a Jacupêssego, aqui Itaquera, vai pelo arco leste, né, até próximo do centro expandido, a região noroeste, que é a região da Raimundo Pereira de Magalhães e a Anhanguera, e a sul aqui, principalmente na região de Jurubatuba e do finzinho da UPC, que são áreas, são polos de desenvolvimento econômico. Né? Por quê? Porque o objetivo lá não é tanto absorver todos os usos, mas absorver principalmente o uso não residencial, estimular a criação de polos, porque as regiões ficam no meio da região de maior vulnerabilidade social e de falta de emprego. A outra macrozona é esta aqui, a de urbanização consolidada, que é o centro expandido, onde deve-se desestimular as atividades não residenciais e estimular as residenciais.
Então aqui a gente vê como ela fica no meio desse primeiro arco, né? Ela fica no meio desse arco e ela pode, portanto, né, ela precisa se conter, né, o emprego, porque ali você já tem uma grande quantidade de emprego e pouca moradia. Aqui a gente tem uma área intermediária, que já fica fora desse primeiro arco, né, essa área laranja, que, na verdade, ela deve ser estimulada. Estimular a criação de emprego é uma área que ainda absorve um certo adensamento populacional, mas ela pode servir como uma espécie de um anteparo, né, para a criação de novos polos importantes, né, que ainda não estão exatamente na periferia da cidade. E aqui a gente tem, então, né, seja essa macro área de redução da vulnerabilidade, que está na macro área de estruturação, na macro zona de estruturação urbana, como esta aqui, ambas, né, são essas laranjinhas aqui, o amarelo e esse bege, são áreas de população de baixa renda, sem emprego, com vulnerabilidade social muito grande, aonde então o objetivo é urbanizar, regularizar, implantação de equipamentos sociais e gerar emprego, e quando já entra na área de proteção ambiental, adicionar com isso a recuperação ambiental nesse processo de recuperação, né? Depois nós temos essa última zona urbana, né, mas embora já em área de proteção ambiental, mas é onde se admite algum uso urbano, desde que haja controle e qualificação ambiental, né? Porque a partir daí, então, nós vamos ter a zona rural, que é recriada pelo município, né? O município tinha extinto a zona rural, né, em 2002, então ele foi recriada, né, principalmente no sul do município, onde se propõe uma política específica para ele, né, que são usos sustentáveis, né, com, portanto, respeito à questão ambiental e restrição a parcelamentos urbanos. E a última é a de proteção integral dos ecossistemas, que aí são áreas totalmente protegidas dentro da cidade. Bom, um outro eixo importante, né, de estruturação são os eixos de transformação urbana. Esse mapa aqui é um mapa já desatualizado, é um mapa do projeto de lei, né, porque nós criamos uma hierarquização disso, né. Estruturalmente esse é o mapa, a médio e longo prazo, vamos dizer assim. Só que o auto-aplicável é muito menor do que esse, né, porque foi criado então no substitutivo uma restrição, vocês podem ver pelo mapa, eu acho que aqui eu não atualizei, né, mas nós temos uma área muito menor do que essa, onde então nós vamos ter um coeficiente mais alto, coeficiente 4. O coeficiente, para quem não sabe, né, é a quantidade de metros quadrados de área construída em relação à área do terreno. Então, o planejador estabeleceu 2 patamares máximos, 4 nos eixos e 2 nos miolos, sendo que pode ser menor do que 2 nos miolos, pode ser 1, né? E mesmo nos eixos também pode ser 1, se for uma área de proteção, se for uma área de patrimônio, se for uma ZER, né? Então, mas são patamares máximos dentro da seguinte lógica, né? A lógica de adensamento próximo ao transporte coletivo e menor adensamento onde está distante dele. No miolo, então, nós temos um controle de coeficiente 2 e também um controle de gabarito, né? Onde pode-se chegar a 2, então, os lugares que não podem chegar a 2 né? E o gabarito é 3 andares, né? 10 metros, onde pode-se chegar a 2, um coeficiente máximo, um gabarito máximo de 8 andares mais o térreo, para evitar que você tenha um grande pigão do lado das casas, como acontece em muitos bairros. Os eixos de adensamento, então, foram criados, então, uma regra, né? Quer dizer que, no caso do metrô, é 400 metros no mínimo e 600 no máximo. E nos corredores de ônibus são 150 metros no mínimo e 300 no máximo. Então, com isso se definem faixas de aproximadamente 200 metros ao longo, né, do transporte coletivo e de aproximadamente 500 metros, 450 metros no caso das estações de metrô e de trem. Então essas áreas seriam áreas mais adensadas, mas com um conjunto de regras, né? Eles não estão aqui colocados, mas é importante dizer, né, que quando nós estamos falando adensamento, nós estamos falando em situações aonde você tem uma taxa de ocupação que ela é no máximo 50%, né? Ou seja, o terreno não é totalmente ocupado, tem uma taxa de permeabilidade de 20%. Se o terreno superar 5 mil metros, tem que ter pelo menos 20% de fruição pública, ou seja, penetração do público dentro do privado. Se tiver mais de 20 mil metros, tem que doar 25% para áreas verdes
ou para equipamentos sociais. Então tem uma série de regras que, de certa forma, vão fazer com que essas áreas possam se transformar, mas com qualidade. Tem também regras de tamanho de apartamentos, né, no máximo, em média, 80 metros. Regra para o uso máximo, número máximo de garagens, no máximo uma garagem por unidade habitacional, não computável, ou seja, se for fazer mais do que uma garagem, ele vai ter que cobrir a área construída. Né? Então tem uma série de regras que buscam garantir uma transformação, mas com qualidade. E também o estímulo à fachada ativa, que é não se ter aqueles muros cercando, mas sim áreas de equipamentos ou de comércio junto ao térreo. Bom, outro instrumento fundamental, e uma questão importante aqui, né, na questão do adensamento, é o coeficiente de aproveitamento básico. Né? Então foi estabelecido, finalmente, em São Paulo, depois de 25 anos de luta, começou lá no governo Erundina, né, depois tentou novamente no governo da Marta, chegar ao coeficiente básico 1. O que quer dizer o coeficiente básico 1? Significa que quem for construir mais do que uma vez a área do terreno vai pagar uma outorga onerosa. Na época da Erundina nós não conseguimos aprovar nada, o projeto não foi aprovado. Na época da Marta se aprovou coeficiente 1 ou 2, tá certo? Em alguns lugares era 2, outros era 1, e foi um acordo para conseguir aprovar isso, e agora está se chegando então ao coeficiente 1. Né? E também isso significa que quem construir mais do que 1 vai pagar uma outorga onerosa destinada para qualificação urbanística, corredor de ônibus, habitação social, áreas verdes e patrimônio cultural. Então, esse é um elemento importante, né, um dos instrumentos que, desde que eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, anos 70, a gente tinha discussões sobre a necessidade de criar, chamado solo criado, pagamento pelo solo criado. E, finalmente, nós estamos chegando a isso na cidade. Outro instrumento que há muito tempo se luta, já estava em 2002, mas até hoje não foi aplicado, e agora está sendo regulamentado para ser notificado os proprietários em 6 meses, são os terrenos que são subutilizados, ociosos, né, ou não utilizados. Então, prédios vazios, né, situações como essa, de um estacionamento com um único centro de terreno, eles passam a ser penalizados. Eles têm 1 ano para apresentar projeto para a ocupação do terreno. Senão, ele começa a pagar o imposto progressivo, ou seja, o imposto cresce ao longo dos anos, né, até chegar a 15% do valor do imóvel. Para o quê? Para dar utilidade. Então, a ideia é que a cidade possa aproveitar melhor a sua área urbanizada, a sua área bem servida, né? E, infelizmente, nós estamos chegando tarde nisso. Devia ter sido implantado há 50 anos atrás, porque a cidade cresceu assim, deixando vazios e especulando com a terra. Bom, uma outra coisa importante, né, é a política de desenvolvimento econômico, né, onde nós temos 5 ações importantes. Né, o polo do desenvolvimento econômico, que eu vou mostrar mais pela frente, o polo de economia criativa, os eixos de polos de centralidades, que são exatamente esses entornos das estações de metrô e de ônibus, onde a ideia é que ali a gente concentre atividades de comércio, de serviço. Então nós vamos ter não só um maior adensamento, como áreas que são pequenas centralidades espalhadas pela cidade. Né? Parques tecnológicos, um deles é aqui do lado da USP, né, no Jaguaré, e os polos de desenvolvimento rural. Então aqui a gente vê, né, os polos de desenvolvimento econômicos, né, a zona leste, a zona noroeste e a zona sul, né, que estão bem no meio das áreas amarelas, que vocês estão vendo aí. Né, áreas que têm vulnerabilidade social e que se espera, então, que ali você possa, com ações, né, cada um desses polos tem que ter um plano de desenvolvimento, não é só a isenção fiscal que vai garantir, é infraestrutura, é definição de qual tipo de atividade deve se implantar ali, que tem vocação. Né? Então, a ideia é gerar emprego nessas regiões. Os 2 parques tecnológicos, né, do Jaguaré e da Zona Leste, pelo menos são os 2 iniciais. O Jaguaré existe já, inclusive, a proposta de uma área de intervenção urbana para viabilizar este polo, que seria muito vinculado, tem muito interesse aqui, obviamente, para todos vocês aqui da Poli, para todos nós da USP, de uma maneira geral, né, porque essa sinergia entre desenvolvimento econômico, tecnológico e científico, juntar esse grande potencial que a cidade tem, né, de conhecimento, para que isso possa gerar uma atividade de alto valor agregado e que possa, né, gerar conhecimento e fazer disso uma atividade econômica. Mais ou menos na mesma linha, o polo de economia criativa, mas aí voltado para atividades
de criação, né, em todas as áreas. E, finalmente, o Polo de Desenvolvimento Rural na Zona Sul, né, que eu vou falar um pouquinho dele, né, porque é uma região muito importante, né, apesar de muita gente não conhecer, nós temos aí toda essa área que vocês estão vendo, verde, clara e escura, é uma área ainda não ocupada do município. Nós temos cuidado de separar os amarelinhos que estão vendo ali, que são manchas de urbanização, que fazem parte de uma outra macro área. Então essa macro área, essa área verde, ela passa a ser uma zona rural que tem o objetivo de conter o crescimento do município em direção à Zona Sul, né, mas ao mesmo tempo garantir que você tenha uma zona rural que tenha dinamismo, tá certo? Ou seja, você tem ali atividades que agreguem valor, tem o ecoturismo, você pode ter atividades de beneficiamento dos alimentos ali produzidos. Nós temos possibilidade de estimular isso com as compras públicas, principalmente da merenda escolar, né? O município fornece por dia merenda escolar para mais ou menos 1 milhão de crianças, portanto compra alimentos para isso. Então nós temos condição de fazer com que ali realmente haja um desenvolvimento econômico importante, né, nessa região. E garantir também equipamentos públicos, porque zona rural hoje não é aquilo que o Jecatatu do Monteiro Lobato. Né? Você pode ter internet, você pode ter equipamentos, formação, centros culturais. Né? Zona rural não é, né, uma coisa atrasada, é uma coisa que pode ser dinâmica, pode ser interessante, inclusive para atrair mais população para lá, né, mais população voltada a atividades não urbanas. Bom, houve também uma preocupação de compatibilizar com a política municipal de mudanças climáticas. A política municipal de mudanças climáticas defende uma cidade compacta. O que é uma cidade compacta? Uma cidade que não se expande horizontalmente, que preserve as suas áreas verdes. E que também tenham construções sustentáveis, que é uma questão fundamental, e que tenham as áreas protegidas efetivamente garantidas. Então, essa compatibilidade é bastante importante, né? E aí, então, foi definido um sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, que tem uma abordagem sistêmica, define 159, 58 parques, né, dentro da macrozona de estruturação urbana, que passam a ser ZEPANs. ZEPANs são zonas, de proteção ambiental, que tinham desaparecido no projeto original. Elas voltaram e isso significa uma proteção adicional para esses parques. Outro instrumento fundamental que foi regulamentado no plano diretor é o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, para poder, inclusive, aquele proprietário da zona rural, né, que é da zona de proteção ambiental, ele não ser penalizado, porque a penalização desse proprietário acaba gerando um estímulo à ocupação irregular da terra, né, e a desvios do objetivo final daquela zona. Então, nós estamos introduzindo aqui uma coisa muito importante, e hoje com a crise da água isso está arregaçado, está todo mundo vendo, né, que uma área que produz água, que tem uma mata atlântica, que tem uma nascente, que tem uma agricultura orgânica, elas prestam um serviço ambiental para a cidade, para o país e para o planeta, e portanto elas não serão remuneradas. Então isso é introduzido a regulamentação. No debate a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Os parques são transformados em ZEPAN, o que significa que eles têm um grau maior de proteção. Parques propostos, veja que parque proposto é uma área particular que se espera que seja um parque, tá certo? Portanto, né, ela precisa ser protegida, porque senão a prefeitura não tem recursos imediatos para comprar todas essas áreas desapropriadas. Bom, outro programa importante ligado à questão ambiental é o programa de recuperação ambiental dos fundos de vale, né, ou seja, as áreas que ficam nas baixadas, várzeas, muitas delas já estão ocupadas, infelizmente, mas de qualquer maneira, o programa de recuperação dos parques lineares, né, de buscar, né, uma proteção específica para essas zonas, né. Bom, e aí então as EPANs podem fazer a transferência do direito de construir. Esse é um instrumento para poder garantir a aquisição de áreas de interesse ambiental pelo município. Então, o proprietário ele pode doar para a prefeitura, por exemplo, uma área prevista para um parque, e transferir, vender o potencial construtivo daquela área. Então, aquela área, vamos dizer que tem um potencial construtivo, são, sei lá, vamos pegar aqui perto da USP, o Parque da Fonte, aqui no Morro do Querosene. Tem lá, né, 60 mil metros aproximadamente, né, ele tem um potencial construtivo. Então, o proprietário pode vender aquele potencial construtivo
para uma área que vai receber o potencial construtivo, né, entre, por exemplo, o 1 e o 4, e o município recebe essa área. É como se, ao invés de construir naquela área, se construísse em outra, e com isso se cria um equilíbrio. E essa é uma questão importante que nós nos preocupamos muito nesse dispositivo. É garantir o equilíbrio, né, entre o ocupado e o não ocupado. Né, e a transferência de construir é muito importante para isso. Né, outro aspecto fundamental são as EIs, as zonas especiais de interesse social. São vários tipos, eu não vou me estender aqui, mas nós buscamos compatibilizar, né, uma disputa que havia em torno das EIs. Né, por quê? Porque o movimento social dizia assim, nós queremos EIs para a faixa 1. Faixa 1 é até 3 salários mínimos. E o mercado imobiliário dizia, do jeito como estão as EIs agora, né, na lei anterior, nós estamos conseguindo fazer para o mercado popular, ou seja, para a faixa, né, de mais ou menos de 5 a 10 salários mínimos, com Minha Casa Minha Vida, etc. Só que isso não atendia a aplicação de interesse social. Né? Então, a gente querer ter um formato único para as EIs era muito difícil. Então, foi separado, foi criada as EIs 5. As EIs 5 é uma zona destinada para a habitação de interesse de mercado popular, né? E as EIs... Vou concluir, 2 minutos. Tá. E as EIs, então, as demais EIs são focadas, né, nesta proposta que veio do Movimento de Moradia. Na verdade, ficou até melhor do que a proposta. A proposta deles era 50% para a faixa 1. Nós conseguimos chegar a 60% para a faixa 1. Mas uma parte das EIs virou, né, uma EI 5, que então permite que o mercado popular possa acontecer nessas áreas. Né? Então, as EIs 2 são terrenos vazios, as EIs 3 são áreas situadas dentro, né, do centro expandido, da área de estruturação metropolitana, mas que são subutilizadas, vazias, onde pode-se fazer produção de habitação, né, com maior densidade de ocupação ou imóveis vazios. E as EIs 5, então, são terrenos um pouco menores, principalmente no anel intermediário, para a produção de mercado popular. Também foi regulamentada a cota de solidariedade, que prevê que empreendimentos de mais de 20 mil metros sejam obrigados a fazer 10% de habitação de interesse social. Né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode explicar melhor isso. E, finalmente, a proteção dos espaços culturais afetivos e a economia criativa, criando-se uma nova zona especial de produção cultural voltada para espaços que não são espaços que tenham, vamos dizer assim, um interesse do ponto de vista da preservação do patrimônio cultural, do patrimônio do interesse arquitetônico, por questões de preservação histórica, mas que tenham interesse para preservar atividades culturais, por exemplo, cinemas, teatros, áreas que hajam uma ligação afetiva da população com o lugar. Eu vou dar um exemplo que talvez alguns de vocês conheçam, né? Além de, obviamente, do Belas Artes, que foi quem, inclusive, levantou essa discussão, o movimento do Belas Artes, nós temos vários teatros hoje ameaçados de serem expulsos por conta da própria pressão imobiliária. Então, a ideia não é evitar que haja empreendimentos imobiliários, mas protegê-los, né, essas áreas de interesse cultural. E também afetivos. Né? Eu vou dar um outro exemplo, foi inclusive fechado agora por questão de barulho no final de semana, mas que tem um grande apego afetivo, né, para uma parte da população, que é a Mercearia São Pedro. Talvez alguns de vocês frequentam lá na Vila Madalena. Então, é uma área de interesse afetivo da população que pode ser preservada enquanto ambiente, sem que isso signifique evitar que ali se desenvolvam áreas, né, com interesse ambiental. E foi, então, definido um primeiro território, né, de proteção cultural. Território não é uma zona, é apenas uma região de referência onde se define, então se faz uma série de ações para poder garantir a sinergia entre os espaços culturais. E esse território de proteção cultural Paulista Luz, e a ideia é que os planos regionais possam estabelecer novas áreas de proteção, cultural. Bom, então, a grosso modo, né, rapidamente, embora não tenha sido tão rápido assim, né, mas é isso que eu queria passar para vocês. Nós estamos numa etapa importante, o projeto foi aprovado na Comissão de Política Urbana. Esse aqui que vocês têm na mão é o aprovado, é a referência agora, o substitutivo passa a ser a referência dos debates. Tivemos aí já 2 dias de audiência pública e depois mais 6 audiências públicas temáticas para avaliar o substitutivo, e estamos fazendo esses debates que, embora não sejam audiências públicas,
podem trazer contribuições para uma eventual ainda melhoria do projeto, aperfeiçoamento. Eu, né, acredito que nós devemos ter esse dispositivo, ele foi pensado para equilibrar essas várias dimensões, certo? Ela não é um dispositivo parcial, não é um dispositivo que eu faria se eu pensasse exclusivamente com a minha cabeça, tá certo? Da minha cabeça foi posta a pensar, da minha equipe, né, e de outros vereadores da comissão, né, foram colocar para pensar aquilo que pudesse ter um certo equilíbrio entre as várias opiniões, mas garantindo a proteção àquelas questões que não podem ser protegidas se não tiverem uma lei que as proteja. Né? Então, é isso, gente. Obrigado. Podemos debater aí, né, com os convidados. Obrigado. Obrigado, professor Nabil. Gostaria de chamar agora os convidados à mesa. É o professor Alex Abico, aqui da Poli, o Matheus Humberto e a Mariana Novasco, que são do APE. Vou passar a palavra, desculpa, para o professor Alex Abico, que ele talvez precise sair um pouco mais cedo. Desculpa. Bem, bom, vamos ao microfone, né? Agora está funcionando. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite que foi feito aí pelo centrinho aqui da produção. Eu acho que é extremamente importante a gente trazer essa questão para ser debatido aqui dentro da Escola Politécnica. Eu acho que é uma oportunidade única essa. Também gostaria de agradecer a apresentação do Nabil, que foi... É muito bom, né, a gente ter um vereador que é professor, né? Então, eu acho que, assim, com muita clareza, eu acho que foi apresentado esse plano diretor, que está, então, num processo agora de votação pela Câmara de Vereadores, e isso significa o quê? Significa que isso está sendo discutido no âmbito do Poder Legislativo da cidade de São Paulo, né? Quer dizer, de alguma forma, seria o aval do conjunto dos cidadãos para essa lei. E é muito importante que a gente entenda esse aspecto, que o plano diretor é uma lei. E em sendo uma lei, ela tem que ser aprovada pela Câmara dos Vereadores. Eu acho que tem um caráter extremamente importante, e esse caráter é um caráter político que o Nabil deixou muito claro. Ou seja, a gente não vai estar discutindo exclusivamente aqui um documento, um texto, que é um documento técnico, né? Quer dizer, é lógico que tem muitas tecnicidades nesse documento, mas ele é, antes de tudo, um documento político. É aquilo que os cidadãos que moram em São Paulo querem dessa cidade, almejam dessa cidade, pensam como essa cidade será daqui os próximos 20 anos. Então, eu queria usar dois chapéus. O primeiro chapéu é como cidadão e o outro chapéu como professor aqui do Departamento de Construção Civil e pesquisador também nessa área de planejamento urbano e de engenharia urbana aqui na Escola Politécnica. E como cidadão, eu procurei participar dessas audiências públicas no bairro onde eu moro, né, que é ali no Alto da Boa Vista, subprefeitura de Santo Amaro. Esse processo participativo que um plano como esse exige, e um plano como esse de uma cidade de 11 milhões de habitantes exige, é um processo ainda muito frágil, né? Eu participei de algumas reuniões e essas reuniões foram muito interessantes, né? Quer dizer, eu conheci algumas dimensões do meu bairro que eu desconhecia. Mas, por outro lado, também eu percebi que a participação era muito restrita, né? Lógico que algumas sociedades amigos de bairro, do qual eu também participo, chegou a levar a sua demanda.
Mas também haviam outras sociedades amigos de bairro, mas também haviam outros setores muito organizados, que chegavam já com uma demanda muito bem definida. E na discussão, quer dizer, esse processo participativo era frágil no sentido de que você não contemplava o conjunto dos moradores daquele bairro ou daquela subprefeitura, né? Então, assim, é lógico que isso tudo ainda vai depender de um muito amadurecimento da nossa sociedade, né? De fazer com que realmente a gente consiga ter um plano que espelhe exatamente vamos dizer assim, a vontade, o interesse de todas as pessoas, né? Então, assim, primeiro, eu acho que é extremamente importante que o processo seja participativo, sim, né? Agora, eu acho que a gente ainda tem um grande problema de como fazer com que um processo participativo realmente seja participativo para uma cidade de 11 milhões de habitantes, né? Eu acho que aí a gente também está tentando elaborar alguns instrumentos, né, utilizando smartphones, utilizando as novas tecnologias, para que isso realmente aconteça de uma forma mais ampla. O segundo aspecto diz respeito ao meu chapéu enquanto pesquisador, né? Pesquisador desta questão. A gente tem um grupo de pesquisa lá no PCC e existem algumas questões que eu acho que eu traria para discussão aqui, né, com o Nabil, mas que para nós, para mim, são assuntos que, e eu estou falando enquanto técnico, e eu entendo sim que o plano diretor, em sendo uma lei, tem uma série de questões que é resultado de um processo de negociação, político que tem que acontecer, né? Agora, existem algumas questões técnicas que eu queria apontar para a gente poder debater depois, que é a seguinte. Na minha opinião, este plano diretor, ele é extremamente prolixo. Eu entendo que muitas das questões que estão colocadas lá não necessariamente deveriam estar no plano diretor, e sim em outras leis, né? Ou as leis complementares, ou a lei do zoneamento, que é uma lei que vem logo depois da lei do plano diretor e que poderia detalhar melhor uma série de índices que estão contemplados no plano diretor. Agora, é lógico que o plano diretor, por ser uma lei-mãe, ela já tem que prever como é que serão as outras leis complementares ou as outras leis que virão, vamos dizer assim, subordinadas a ela. Então, eu acho que tem aí uma complexidade um aspecto assim de que essa lei, no meu entendimento, ela é extremamente prolixa, ou poderia ser mais simplificada. Uma outra questão técnica que me preocupa eu acho que este plano diretor ele poderia ter avançado mais na questão metropolitana, né? Assim, todas as vezes que é apresentado o plano diretor, ele é apresentado como plano diretor do município de São Paulo, e isso é absolutamente correto, né? Legalmente, nós temos, o município de São Paulo tem que ter um plano diretor. Mas isso não quer dizer que o município de São Paulo está isolado dos 38 municípios que fazem parte da região metropolitana. No meu entendimento, eu acredito que esse plano diretor deveria apontar, estabelecer algumas diretrizes de convivência metropolitana, apesar desta questão não ser uma questão, digamos, constitucional, porque todo mundo sabe que a gente tem 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal. E nós temos aí um buraco institucional que é a questão metropolitana. E a gente sabe que a questão
de água, a questão da coleta de esgoto, a questão da habitação, a questão do transporte, a questão ambiental, a questão das áreas verdes e tudo mais, hoje não mais se restringe ao território do município de São Paulo. Então, eu acredito que esse plano diretor poderia ter avançado mais no que diz respeito ao entendimento da questão metropolitana enquanto um fato muito importante. Né? Quer dizer, o plano diretor do município de São Paulo, como conversa com o plano diretor de Santo André, como conversa com o plano diretor de São Caetano, como conversa com o plano diretor de Osasco, porque todos esses municípios também têm seus planos diretores. E se eles não conversarem entre si, a gente não consegue resolver o problema de transporte, o problema de abastecimento de água, né? Que é a outra questão que eu acho que a gente poderia ter avançado mais. Né? Eu acho que aí, eu acho que até é uma coisa meio oportuna, né, da gente tá tratando dessa questão dos mananciais. Quer dizer, eu acho assim que talvez nesses poucos dias ou semanas, né, que antecedem a realmente a aprovação desse plano diretor, a gente consiga colocar algum item a respeito da importância dos mananciais. Né? E eu lembro novamente, a questão de mananciais não é uma questão municipal, mas eu acredito que o plano diretor deva tratar dessa questão. Bom, que mais? E, finalmente, eu achei muito interessante, eu nem me lembrava disso, que o plano diretor também contemplasse a questão das mudanças climáticas. Né? A Prefeitura de São Paulo ela foi pioneira no Brasil ao promulgar uma lei relativa às mudanças climáticas. Agora, essa lei, ela exige uma série, ela não é auto-aplicável. Né? Então, ela precisa de outras leis que regulamentem essa lei das mudanças climáticas. E hoje, eu acho que nós estamos vivendo um cenário extremamente preocupante em relação a essa questão. Né? Então, hoje, o que vamos dizer assim, as gestões municipais pelo mundo inteiro hoje estão mais preocupadas, inclusive as gestões urbanas estão mais preocupadas, hoje é a questão de como adaptar as cidades para este cenário que está vindo. E se a perspectiva do plano diretor é para daqui 16 anos ou para daqui 20 anos, eu acho que isso tem que estar colocado, talvez, de uma maneira muito clara. Ou seja, como é que nós vamos conseguir nos preparar para esse cenário, que é um cenário extremamente preocupante. Né? Então, eu sempre acredito que a gente está num processo. Né? A gente não está resolvendo todos os problemas nossos, mas a gente está num processo. Esse processo começa lá atrás, quando reconhece a importância do plano diretor. Eu acho que hoje a gente tem um plano diretor que a gente consegue ter, né? Tem vários avanços aí colocados. Não é aquilo que os técnicos e que os especialistas almejam, mas ele é resultado desse processo. E divulgar esse plano diretor e aproveitar esse momento aqui para fazer isso é extremamente importante. Espero que o processo de discussão, inclusive, das demais leis que virão juntas, né, logo depois do plano diretor, conte com uma participação cada vez maior da sociedade. Eu queria só lembrar, Nabil, também uma outra lei que a nós nos preocupa muito, que é a revisão do Código de Obras. Né? O Código de Obras é um Código de Obras que, se não me engano, é de 1992. O atual Código de Obras em vigência é de 1992. Imaginem vocês a quantidade de novas tecnologias e novos conhecimentos que estão totalmente fora do atual Código de Obras. E
um código de obras bem elaborado, bem concebido, ele vai ser base fundamental para uma série de coisas que estão propostas no próprio plano diretor, né? Então, assim, eu acho que é esse processo que a gente tem que reconhecer como sendo muito importante. E era isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Abico. O Nabil vai ter tempo de responder as considerações do professor Abico, mas como a gente está com o tempo um pouco curto, a gente vai passar a palavra para o pessoal do APE fazer as considerações também por cerca de 15 minutos. E depois o Nabil passa respondendo. E depois a gente abre também para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, crítica, possa fazer. Bom dia, em primeiro lugar. Vocês me perguntar. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Tá. Caso não, só levantar a mão. Tenta aqui, olha, a gente está com uma conversa no carro. Tá tranquilo. Se vocês conseguirem ouvir. Bem, eu e a Mari estiver representando o APE, o Grupo de Estudos de Mobilidade aqui no Escritório Piloto. Eu agradecer o convite. E antes de apresentar o grupo, o professor tem um prazer de estar na mesa junto com o Nabil, o professor de planejamento urbano na FAO, no passado, e o Abico, que será meu professor de planejamento urbano, dialogar, estamos também com colegas, com vários amigos do APE, que passa lá no prazer estar aqui, então é até um pouco estranho estar aqui à frente, falando no seu uma conversa. Mas em primeiro lugar, a gente veio trazer, a gente veio trazer as questões em mobilidade que a gente tem lá no APE, no escritório piloto. Mas nos moldes também, porque a gente vem discutindo desde o surgimento do grupo, que é uma discussão bem mais ampliada de mobilidade, também não exclui essas outras questões que o Nabil levantou, que a gente pode, que também tem tudo a ver com mobilidade, habitação, saneamento ambiental, podemos corrigir por acessibilidade, pela palavra. E a gente, enfim, a gente também não vem contribuir especificamente com propostas de alterações do plano diretor, que foi uma coisa que a gente fez na audiência de mobilidade, a gente propôs algumas alterações no texto. A gente gostaria de trazer, eu acho que seria muito importante que, frente a colegas, assim, majoritariamente da engenharia, eu sou do Polifal, mais do Falpoli, trazer algumas discussões que a gente acha muito interessante, não só para trazer esse questionamento que advém do texto do plano diretor, mas que acho muito importante para considerar como estudante de engenharia, mas como uma crítica à atuação próxima como profissional que trata de revelação na maioria. A gente acha isso muito importante consolidar. Se você queria começar, mas a gente vai ficar Então, na verdade, a gente queria abordar das questões do plano diretor, como o Matheus falou, especificamente, o que fala sobre mobilidade urbana e sistema de transporte de uma maneira geral. Então, aqui eu comecei a levantar algumas coisas, né, que o professor Nabil falou sobre o plano diretor, por exemplo, a aproximação do emprego e moradia, uma coisa que a gente já discute, acho que até anterior à criação do grupo. A gente sempre pensa, né, não, porque tem cidade de São Paulo e não só o município de São Paulo, né, como outros municípios no Brasil, a gente tem essa situação de deslocamento pendular, de moradia e emprego, e que é muito mais, assim, nocivo quando a gente trata com pessoas com menores condições, pessoas mais de baixa renda. Isso daí a gente percebe que é muito mais gritante o problema. Eu achei, enfim, lendo o plano diretor, tem algumas soluções bem interessantes. Algumas são detalhamentos em relação ao plano diretor de 2002 e outras são soluções bem novas, né? Então, a gente queria chamar a atenção sobre os eixos de estruturação, eixos de estruturação da transformação urbana, para aqueles eixos ao longo do sistema de transporte de média e alta capacidade. Então, tem aqui algumas soluções, por exemplo, a solução de restrição de vagas de estacionamento, né? Uma coisa que a gente discute bastante sobre o papel do carro. E na verdade, não querendo trazer o discurso assim,
que o carro é o grande mal da humanidade, mas eu acho que vem de essa política de restrição de vagas de estacionamento é uma política bastante acertada, né, que a gente discute bastante, a gente concorda e está de acordo com o disposto na legislação federal da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, só para pegar um aspecto, né, que você restringe o número de vagas, você restringe o número de vagas nesses eixos de estruturação que você oferece uma alternativa para essas pessoas. Então, ao invés de você usar o automóvel, você está próximo desses eixos de transporte coletivo, você pode optar por não usar. É uma maneira que a gente acha super interessante de redução do uso do automóvel, que traz uma série de vantagens para a cidade, de uma maneira geral. Então, por exemplo, redução do uso, o carro ele tem um uso muito, ele usa muito do espaço público, né? O uso por uma pessoa que só ali ocupando uma vaga de estacionamento na via pública, por exemplo, já é 10 metros quadrados, se você for pensar. Né? Então, uma pessoa que, na verdade, não é nem ela usando, é o carro dela, um objeto dela, na vaga, ele está circulando, né? Então, na verdade, é o objeto dela ali, não é nem ela. Né? É o objeto pessoal dela no espaço público. Série dessas restrições. Isso, restrição da vaga de estacionamento. Outro ponto que eu queria levantar é sobre a fachada ativa. Eu acho que é uma novidade aí, muito interessante. Você usa alguns instrumentos para que você, na verdade, ele sai um pouco da diretriz puramente, né, de você dizer que tem um coeficiente de aproveitamento de 4, de determinação de gabarito de altura, de indicação de altura, e você entra mais até no quadro do projeto, da edificação. Então você dá alguns instrumentos para que seja estimulado a história da fachada ativa. E o uso misto, o uso do terno, a fruição das pessoas. Aqui também um outro ponto legal sobre adensamento construtivo e populacional. Só queria frisar um pouco que é muito diferente uma coisa de outra. Né? Uma coisa é você promover o adensamento construtivo, estimular o adensamento construtivo, que é verticalizar e limitar, por exemplo, o tamanho de terreno e fazer com que surja um espigão, né, ao longo dos eixos de estruturação. Na verdade, é uma coisa que Curitiba já aplicou um pouco. E outra coisa é você fazer com que lá realmente tenha um adensamento populacional, que também acho que é bem acertado aqui do ponto de vista no plano diretor, em relação à história da quarta parte, ele limita o tamanho, por exemplo, o tamanho de um apartamento. São alguns aspectos interessantes. E são alguns aspectos que a gente vem discutindo no grupo, que não só na Política Nacional de Mobilidade Urbana, para quem não sabe, o regulamento, por exemplo, foi até a nossa contribuição lá durante a audiência pública, de frisar na aplicação da legislação federal, que é a Lei 12.587, que prevê que todo município acima de 20 mil habitantes, como no caso de São Paulo, tem um plano de mobilidade a partir de abril de 2015. E não só pela PNMU, foi chamada dessa lei, mas desde Curitiba, né, no caso é bastante emblemático, no caso do transporte, no caso do PLD, né, que foi ver lá semana. Mas são aspectos que vêm sendo debatidos correntemente no centro dos transporteiros, dos urbanistas, de quem trabalha com transporte. E não só isso, até eu não sei se esse está meio do plano diretor, mas a restrição ao acesso do Rodoanel do Sul é dessa versão ou ele já existe na versão passada? No atual, não no plano diretor. Sim. De certa maneira, essa restrição do acesso ao Rodoanel do Sul é para evitar o que aconteceu quando previa-se uma marginal Pinheiros e uma marginal Tietê, que é conter o crescimento vertical da cidade. A gente hoje até chega a rir, né, de uma hipótese dessa, a cidade se para muito além disso, mas é uma realidade que na época, não sei, as pessoas por ingenuidade, por ignorância, por incompetência, não
não concretizaram isso, ou também por taxas de crescimento que são muito maiores do que a gente tem hoje em dia. Mas, como a Mari falou, não só esse aspecto do Rodoanel Sul, feito com bastante clareza, uma das formas de tentar restringir o crescimento horizontal, e com isso seguindo esses objetivos, né, do PDE, de uso misto, distâncias menores, mistura de classes sociais que a gente vê como coisas muito, não digo positivas, mas coisas que são muito favoráveis ao pensamento em mobilidade que a gente pensa junto ao nosso grupo. Não só isso, o estímulo de usos não residenciais, né, de tentar reduzir a distância dos deslocamentos, mas eu gostaria de finalizar, não sei se essa é uma coisa, mas sobre a discussão que a gente tem antiga na PE, também eu vi essa discussão muito na FAO, passamos muito pela professora Hermínia, que é esse descompasso entre teoria e prática de planejamento urbano. Né? Até como o Nabil começou falando, ele tem um belíssimo texto, né? Mas ele não é colocado em prática. Como que a gente pode fazer com que o plano diretor, que é só um papel, achei até muito legal que o Nabil colocou, mas isso é muito bonito, vai estar só no papel, mas realmente o plano diretor é só um papel. Uma lei é papel. Como a gente fazer com que esse papel vire prática? Né? E até, citando um amigo do nosso grupo, que é o Eduardo Vasconcelos, ele fala assim: nenhum plano diretor do país prevê preferência ao transporte individual não autorizado, não prevê um direito inalienável das vagas de estacionamento. Nenhum plano diretor fala isso, só que na prática, é o que a gente viu desde o surgimento do plano diretor, né, depois de 2001, para todas as cidades, a gente vê que não é muito bem isso que vem sendo aplicado na prática. Então, como que a gente resolve esse descompasso? E eu aproveito para passar esse questionamento para vocês, colegas que como eu, se tornaram engenheiros, como que a gente implementa, de fato, não só as ideias do plano diretor, mas um grande imbróglio que inclusive o Kassab enfrentou na expressão, que foi de implementar os instrumentos do plano diretor. O plano diretor, como o nome diz, é um plano de direções, é um plano de diretrizes. Ele é um plano de ação. Até o professor Hermínia assim fala que devia mudar de nome, que talvez mudando o nome a gente compreende de direito, né, para que serve, né? Mas ele é um plano de direções que depois vão ter que ser implementadas cada vez, cada zona especial de interesse social tem uma lei específica que vai ser debatida com o Conselho de Moradores, cada operação urbana também vai ser um projeto de lei, então o PTU progressivo, o direito de preempção, todos os instrumentos do Estatuto das Cidades, eu não sei se eu acho que o Kassab conseguiu sancionar o projeto de lei dos instrumentos urbanísticos das cidades, mas ele não conseguiu de fato aplicar, né, que é o que o Kassab está tentando instrumentalizar. Eu gostaria que você... o Haddad, desculpa. Não sei se você também confunda de vez em quando, é um pouco perigoso, Haddad e Kassab. Mas eu gostaria de entrar nesse grande imbróglio, assim, que a gente sempre entra numa pele, é como tirar uma coisa do discurso, inclusive a gente aqui, né, estamos discursando sobre planejamento urbano, mas quando sair a gente vai respeitar a vaga preferencial de estacionamento, a gente vai respeitar, sei lá, que seja uma coisa super trivial, que é o direito de sentar de um idoso no ônibus, na cadeirinhas amarelas, mas que de certa forma conversa muito com a prática que a gente tem em sala de aula e ouve de professor, ouve de colegas, ouve de profissionais sobre planejamento urbano, mas que de fato não estão implantados em estudos, na seleção de parâmetros, na compreensão do problema, na análise de toda essa conjuntura, mas por fim eu gostaria de realmente parabenizar essa trabalheira, né? Imagino que eu espero que traga contribuição para a cidade no horizonte médio e longo prazo. Obrigado. Bom, deixa eu aproveitar aqui para esclarecer alguns pontos importantes. Eu acho que queria primeiro agradecer aqui ao professor Boleres, do Matheus, né, da Mari, né, que são bastante importantes, interessantes para a gente poder aprofundar algumas questões. Eu queria começar falando assim muito rapidamente. Eu gosto muito de vir debater esses temas da Câmara aqui na USP, né, porque eu acho assim, que a minha trajetória o Orlando já saiu, né? Não, está aqui. O Orlando foi da minha banca do ano passado, né? A banca do concurso que eu sou titular lá na FAO. E o
meu memorial ele fala exatamente um pouco disso, né? Essa trajetória entrelaçada, né, entre as atividades políticas, de representação, de gestão e a atividade acadêmica. Né? E eu acho que poder fazer o debate, primeiro,